Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, eu quero começar esse vídeo aqui já pedindo para você que puder colaborar com a nossa rifa, que nos ajude. Aqui na descrição do vídeo está o nosso número de WhatsApp e também o Pix para você poder participar da nossa rifa de um manto sagrado de 2023, esse manto maravilhoso. O objetivo da rifa é a gente conseguir levantar recursos financeiros para a gente poder acompanhar o Flamengo a partir do Campeonato Brasileiro. A primeira rifa nós já sorteamos e o Deusdete Matos Oliveira vai estar recebendo na casa dele o seu manto sagrado com toda a tranquilidade do mundo. Agora nós já estamos na segunda etapa e eu espero a sua ajuda, o seu apoio para a gente continuar tentando levantar esses recursos para poder fazer um jornalismo diferente para vocês, estando mais próximo do Flamengo, dos dirigentes e dos jogadores rubro-negros. Valeu? Estou contando muito com a ajuda de vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais e também de falar para os seus amigos e suas amigas rubro-negras sobre a existência do Resenha Rubro-Negra. Valeu? Nação, seguinte, neste domingo, às 18h10, o Flamengo vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama lá no Maracanã. O Vasco da Gama vem de 3 boas vitórias, 2 delas inclusive com goleada. 4-0 sobre o Trem, isso mesmo, sobre o Trem pela Copa do Brasil e 4-1 sobre o Boa Vista na Taça Guanabara. Além dessas 2 vitórias, os viceínos acumulam também a vitória no Clássico contra o Botafogo por 2-0. Esse embalo dos viceínos fez com que eles subissem da 5ª para a 3ª colocação na Taça Guanabara e hoje estão classificando-se para a próxima fase do certame regional. Faltam apenas mais 2 jogos, Vasco e Fluminense, para o Flamengo encerrar sua participação na Taça Guanabara. E hoje, com a configuração da tabela, nós teríamos Flamengo e Vasco na semifinal, Fluminense e Volta Redonda na outra semifinal. Vale lembrar que as semifinais são em jogos de ida e volta. Como os viceínos e os botafoguenses não acertaram a venda de seus jogos para a Ferj e para Bandeirantes, quando eles tiverem os mandos de campos, nós seremos obrigados a assistir no YouTube, na TV Cazé. Quando o Flamengo tiver o mando de campo, aí nós assistiremos na Bandeirantes com transmissão em TV aberta. Por isso, eu estou logo torcendo para pintar um Flamengo e Fluminense na final do Campeonato Carioca. Até para a gente poder desbancar o Fluminense, porque os caras nos venceram o ano passado e criaram até o livro. Imagina agora, com o Marcelo, com os caras todos empolgados e com um livro, se não seria bem mais gostoso vencer a final do Campeonato Carioca em cima dos caras. Até porque a gente está precisando vencer alguma coisa, né? Porque a gente que se habituou nos últimos anos a ganhar tudo, agora a gente está se habituando a não ganhar nada. Porque nesse ano foram 3 títulos disputados e nós não vencemos nenhum. Por isso o Flamengo vive hoje uma situação totalmente contrária à situação que vivem os viceínos. Se a fase é boa para o Vasco, com 3 vitórias, com 10 gols nos últimos 3 jogos, para o lado do Flamengo a coisa não é muito bem assim não. O Flamengo vive hoje uma verdadeira crise que vem desde o campo até a parte política do clube. Perdemos aí a final da Recopa Sul-Americana para o time do Independente Del Valle, que tem um investimento aí de pouco mais de 20 milhões de euros em todo o seu plantel, e o Flamengo tem um investimento aí na casa de 200 milhões de euros no seu plantel. É claro que jogam-se os homens e não os nomes, mas é natural haver uma cobrança em cima de uma disparidade tão grande quanto essa que a gente viu nessa final entre Flamengo e Independente Del Valle. A grande diferença é que o time do Independente Del Valle é muito bem acertadinho, é muito bem treinado, não tem grandes aspirações, por isso joga sem o peso que o Flamengo sempre tem quando vai jogar. E isso pode ter facilitado uma coisa para eles. Não tem nada a ver com a incompetência dos nossos jogadores. Imagina, não, de jeito nenhum. Mas olha só, nação, a crise do Flamengo ela existe e a crise já chegou até Rodolfo Landim. Ontem um torcedor rubro-negro interpelou o Rodolfo Landim na hora do almoço. O presidente estava almoçando com cara de poucos amigos e
o torcedor perguntou para ele como que estava a situação do Flamengo, se ele estava pretendendo fazer alguma mudança drástica no quadro de funcionários do Flamengo. E o presidente Rodolfo Landim disse que não, que o time está melhorando e que ele vê evolução na equipe, que as coisas vão dar certo. Pois bem, o presidente Rodolfo Landim, ele é um presidente que ele costuma aparecer apenas nos momentos de vitória. E isso ele mesmo assume. Ele acha que não tem porquê ele aparecer, ele ficar dando entrevista, uma vez que ele não é um presidente centralizador. Ele é um presidente que delega para os seus subordinados e cobra especificamente deles. Por isso a gente não costuma vê-lo dando entrevistas, falando sobre o futebol, falando sobre intervenções, mas dessa vez o bicho está pegando, tá? E o presidente Rodolfo Landim, interpelado via WhatsApp por alguns jornalistas, disse que chegou ao Flamengo com o Marcos Braz e pretende deixar o Flamengo com o Marcos Braz. Ou seja, ele está garantindo 100% a permanência do Marcos Braz até o final desse mandato. Perguntado se as pressões, se as cobranças chegam até ele, Rodolfo Landim admitiu que chega sim, que há um crescente pedido para exoneração de Marcos Braz, mas que ele confia e gosta muito do trabalho do vice-presidente de futebol do Flamengo e vai mantê-lo até o final da sua gestão. Bom, eu não esperava outra declaração do Rodolfo Landim no meio da crise. Nenhum mandatário, no momento mais complicado, vai chegar e vai falar assim, não, eu também estou odiando o trabalho do Marcos Braz, esse ano ele está metendo os pés pelas mãos, eu vou acabar tendo que demitir devido às pressões políticas que eu estou sofrendo. É claro que nenhum presidente vai falar uma coisa dessas. É claro que o momento era de passar pano, de jogar uma água fria em cima dessa fogueira que está se acendendo. A verdade é que o Rodolfo Landim não garante nem o Braz, não garante nem o Vitor Pereira. Ele disse, falou sobre o Vitor Pereira também, ele disse que vê lógica naquilo que o Vitor Pereira vem fazendo, que vê lógica em cima daquilo que está sendo realizado pelo treinador e que ele já viu uma melhora no Flamengo no jogo contra o Independente Del Valle em muitos aspectos. Então o presidente Rodolfo Landim meio que faz aquela declaração de que está tudo bem, que não há crise nem nada. Mas, segundo eu apurei, o presidente vai fazer uma reunião hoje na Gávea com o Conselho de Futebol para se aconselhar sobre os rumos do futebol daqui para frente, porque paciência tem limite, gente. Inclusive a paciência de Rodolfo Landim e dos seus pares. Ele não é bobo de perder apoio político e daqui a pouco não conseguir se perpetuar no poder, porque ele tem que fazer o substituto dele daqui a 2 anos. Então, sem contar esse no próximo, né? 2024, final de 2024 a gente tem eleição. Então, para ele conseguir fazer o seu substituto, ele tem que estar bem com os pares políticos dele. Se os pares pedem e ele não atende, quer dizer que não serve de nada essa parceria. É melhor apoiar outro candidato que vai dar ouvidos. Então, ele sabe que, por enquanto, ele pode garantir o Braz e, por enquanto, ele pode garantir o Vitor Pereira. Mas ele está apoiado numa melhoria do trabalho, tanto do Braz quanto do Vitor Pereira. O problema do Braz no cargo é que, quando o Rodolfo Landim interpela para ele sobre a situação do departamento de futebol, o Marcos Braz sempre passa que está tudo bem, quer fazer um acerto aqui, um acerto acolá, que as coisas voltam a funcionar, mas não é. O Flamengo sente a falta de um psicólogo, sente a falta de um preparador de goleiros mais experiente, sente a falta de um coach para ajudar mais e esses 3 casos, o Marcos Braz engavetou, guardou no bolso e não deixa as coisas melhorarem, as coisas aprimorarem. Por isso, o Flamengo vai andando a passos lentos e tropeçando pelo caminho. Uma das estratégias também é fazer contratações que agradem a torcida rubro-negra. O Ângelo do Santos está bem próximo do Flamengo. O Santos tem outros clubes ingleses interessados no Ângelo. Só que o interesse desses clubes são para o meio do ano e o Santos está precisando de dinheiro agora. Por isso o Flamengo aparece como uma tábua de salvação para dinheiro que entre lá nos clubes do Santos. É bem verdade que o Flamengo está fazendo as propostas, está conversando a partir de volumes parcelados. Por quê? Porque aconteceram 2 movimentos nesse início de ano que a diretoria rubro-negra não esperava.
Primeiro movimento, gastar tanto dinheiro para poder contratar o Gerson. Isso era planejado, só não era esperado que o Gerson não rendesse logo de cara. Agora, o segundo movimento financeiro que aconteceu, que foi contra tudo que a diretoria esperava, foi a perda de quase 50 milhões de reais em premiações. A diretoria não esperava ficar em segundo lugar na Supercopa do Brasil, nem em segundo lugar na Recopa Sul-Americana. Muito menos a diretoria esperava ser terceiro colocado no Mundial de Clubes. Então, com esses resultados, o Flamengo deixou de ganhar 50 milhões de reais que afetaram os cofres rubro-negros. Esses dois movimentos fizeram com que o Flamengo não conseguisse contratar absolutamente mais ninguém além do Gerson nesse primeiro semestre, mas devido à crise, devido aos problemas que estão sendo criados devido à falta dos títulos, o Flamengo vai fazer uma forcinha para tentar trazer um jogador para reforçar. O Ângelo é o cara que está mais próximo e por isso o Flamengo vai contratar, se conseguir contratar, de forma parcelada. O Marcos Braz guarda nas mangas um grande trunfo para o meio do ano. Ele ainda não desistiu do meia Oscar. Eu sei que você talvez não goste do Oscar, ache o Oscar meia boca, mas a nossa opinião não é a mesma do vice-presidente de futebol do Flamengo. E ele ainda pensa em trazer o Oscar, na pior das hipóteses, no meio do ano, para tentar limpar a sua barra. O Oscar viria de forma em definitivo para o Flamengo. Não vamos nos esquecer que o Flamengo ainda planeja trazer o atacante Diego Rossi, que é um jogador que joga pelo lado de campo, pode jogar como segundo atacante e também como centroavante. O Rossi pode ser a aposta do Flamengo para ser o substituto do Pedro quando necessário. O Flamengo ainda não esqueceu desse jogador, ainda rolam conversas entre Flamengo e Fenerbahçe para que no meio do ano o Flamengo consiga essa contratação. Então, se tudo der certo, conforme o Marcos Braz quer que dê, no meio do ano a gente pode ter aí o Agustin Rossi chegando, o Diego Rossi, seu primo, chegando. Podemos ter também o Oscar como a grande contratação. E aí, gente, vocês não se surpreendam se o Braz falar. Tá vendo? Eu prometi e eu cumpri a contratação a nível mundial. Ele corre atrás do Oscar e quer ainda o jogador para o meio do ano no Mengão Queridão. Um torcedor fotografou o Marcos Braz no Aeroporto Santos Dumont, muito provavelmente viajando para São Paulo para tentar fechar a negociação com o Ângelo. É uma negociação difícil, mas que ele, Marcos Braz, quer muito e tem o apoio do técnico Vitor Pereira. Vale destacar isso aqui. O Vitor Pereira apoiou e aprovou a contratação do Ângelo, meia atacante ou ponta direita, como vocês quiserem, da equipe santista. Eu quero saber se vocês aprovam. Vocês aprovam a chegada do Agustin Rossi no Flamengo? Coloca aqui nos comentários. E esse já tá, não tem jeito de voltar atrás. Vocês aprovam a chegada do Diego Rossi ao Mengão Queridão? Atacante, bom de bola, eu gosto dele. Coloquem aqui nos comentários. E o Oscar seria uma boa para o Flamengo no meio do ano? Coloquem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Agora, uma outra situação incômoda. O Flamengo não está em crise, não. Eu vejo isso muito nos comentários, né? Aqui nos nossos canais, até menos. Mas de vez em quando aparece um ou outro que fala assim, o Flamengo não tem crise nenhuma. Crise quem cria são vocês. Mas o presidente Rodolfo Landim admitiu que o clima está pesado, que há cobranças pela parte política do Flamengo e que há cobranças pelos resultados do Flamengo. Ele admitiu isso, mas somos nós que criamos as crises. Uma outra crise que eu devo ter criado foi essa que aconteceu de ontem para hoje. O apresentador Neto, ex-jogador do Corinthians, fez uma postagem nas suas redes sociais debochando do vice-campeonato do Flamengo para o Independente Del Valle. Rapidamente o goleiro Hugo Souza foi lá e curtiu a postagem, deixando um clima muito ruim para o Hugo mesmo, porque os torcedores rubro-negros que viram isso ficaram indignados com o goleiro, e mais uma crise interna para o Flamengo poder coordenar, para o Flamengo conseguir resolver. O Hugo, que hoje caiu de segundo para terceiro goleiro do Flamengo, não vem sendo utilizado pelo técnico Vitor Pereira, que entende acertadamente que o Matheus Cunha é a melhor opção. O Hugo, então, começa a curtir tudo que diz respeito à degradação da imagem do técnico Vitor Pereira. Mas isso deve ter sido eu que fiz também e, portanto, somos nós que implementamos a crise.
Nós não implementamos crise, nós criticamos, nós exigimos que eles tratem o Flamengo com o respeito e com a grandeza que o Flamengo merece. E eu não vou mudar minha linha. Por isso, não tenho e nunca vou ter rabo preso com dirigente nenhum. Para eu poder vir aqui, olhar nos seus olhos e poder fazer as críticas que eu acho pertinente quando o trabalho for ruim. E não me privarei jamais de vir aqui e elogiar quem quer que seja quando necessário. Eu já elogiei o jogo do Márcio Araújo, não vou elogiar quando os dirigentes ou os jogadores rubro-negros fizerem algo de legal? Imagina. Nação, essas foram as notícias que eu tinha para trazer para vocês. Não se esqueçam de comentar o que vocês acham sobre cada um dos tópicos que eu coloquei. Deixe o seu like, participem da rifa, ajuda a gente a ir para a rua atrás do Mengão queridão. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.